bem com vocês? Começamos mais um episódio do podcast LTK e nós estamos aqui hoje numa data muito especial com um episódio que nós preparamos especialmente para vocês que estão nesse início da jornada de engenharia, de se descobrir na carreira nessa área. E para quem não me conhece, meu nome é Sara, eu tenho 23 anos, eu sou técnica em eletrotécnica e trabalho aqui na LTK na parte do comercial. E eu tô aqui hoje assessorada pelo meu colega Marcos. Dá um oi, Marcos. Bom, pessoal, tudo certo? O Marcos, então, ele é natural de NH, ele tem 37 anos, ele também é técnico em mecânica na Liberato, assim como eu. Ele é formado também em engenharia mecânica pela URGS e ele também aqui na LTK, ele lidera um time hoje de mais ou menos 25 pessoas, então ele tá aí na responsa. O nosso convidado é muito importante para nós. Ele faz parte de uma empresa muito gigante aqui, que se chama Aquestre, é uma empresa brasileira de tecnologia e automação industrial com mais de 65 anos de história. E o nosso convidado, que é o nome Thiago, ele é técnico em mecânica na Liberato, ele é engenheiro mecânico natural de Novo Hamburgo, formado pela Ubra, e ele tem mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento. E nada melhor do que ele mesmo para se apresentar para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente queria agradecer o convite aqui, é uma honra estar aqui na LKT aqui para fazer parte desse programa e espero contribuir aí com o pessoal e que possa trazer bons assuntos aqui sobre o tema de projetos e engenharia. Com certeza. Muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco hoje. Obrigado e bem-vindo aí, né? Fica à vontade pra gente ter essa nossa conversa aí. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte: qual conselho tu não recebeu no início da tua carreira que tu daria para alguém que está começando agora a estudar engenharia, a trabalhar numa empresa que faz essa parte de qualquer tipo de engenharia, né? Tanto elétrica, mecânica. Que conselho tu não recebeu que tu daria para alguém hoje? Bom, eu entendo que hoje é muito comum a pessoa já iniciar diretamente numa faculdade de engenharia, né? Escolhendo um curso, aí o pessoal ainda tem muitas dúvidas, né? Quando é jovem, ali com 18 anos. Eu acho que o que contribuiu bastante foi fazer uma formação técnica, né? Isso aí abriu portas já para ter um ingresso na indústria, já na área que eu gostaria de fazer a minha carreira, né? Além de facilitar a questão do curso assim, da engenharia na faculdade, né? E eventualmente se tu não gostou daquele curso, tu erra rápido, troca rápido, né? Sim. Tu tem uma possibilidade ali antes de investir 5, 6 anos e um valor bem maior numa graduação ali, depois tu não se encaixar muito bem e ver que não é aquilo exatamente que tu gosta. Claro. Então, além de que se tu faz um curso técnico, tu consegue explorar depois mais os conteúdos um pouco mais a fundo durante a tua graduação, né? Não só o que está no cronograma dos professores, né? Mas ter outro tipo de abordagem, especializar nos temas que tu está tendo mais dificuldade, ou tu tem uma aplicação maior no teu dia a dia na empresa. Sim. Legal. E o que foi que te atraiu assim para a área de mecânica, para fazer o curso técnico de mecânica? Assim, tu sempre teve essa vontade de lidar com essa parte industrial, ou foi alguma coisa? Às vezes o pessoal entra na mecânica, eu gosto de carro, eu gosto de moto, assim, o que te incentivou nesse início de carreira para te começar na parte da mecânica, né? Bom, inicialmente aquele clássico da criança que vai bem em matemática ali, né, desde pequeno. Não era meu caso. Gostava também de desmontar os brinquedos, fazer um carrinho de controle, montar outros mecanismos. Brincava bastante de Lego, que eu acho que é todo engenheiro que eu converso brincava de Lego, né? Sim. E aí tem um cara que monta o Lego seguindo o manual e deixa numa estante, e tem um cara que fica montando peças, misturando coisas e criando várias coisas, né? Eu sou esse segundo caso aí. Mais criativo, assim. E explorando bem os recursos, né? Mas no início, assim, eu não pensava diretamente na engenharia, né? Ali, por volta de uma juventude, com 13 anos, eu estava muito focado no esporte, né? Eu fui atleta de vôlei. E 20 anos atrás, eu fui campeão brasileiro, né? Pela seleção gaúcha. Caramba. Então, boa parte da minha adolescência eu estava muito focado no esporte, né? Então, quando eu fui para fazer 15 anos ali, meu pai me sugeriu que eu fizesse um curso técnico, né? Me apresentou o Liberato. E aí, quando eu fui conhecer os cursos ali, ficou meio que óbvio que a escolha seria a mecânica, né? Entrei assim meio de última hora, com a inscrição no último dia ali, li o livro na véspera da prova e sem estudar acabei conseguindo a vaga, acho que em 13º, coisa do tipo assim, bem tranquilo. Legal. E aí fui ingressando na parte da mecânica e tomando gosto pela área, né? Sim. Legal. E tu falou do vôlei, né? Como que isso
te ajudou nessa tua carreira, assim, tu acha que tu trouxe alguma coisa que tu aplica hoje em dia dessa parte do esporte, dessa perseverança, né? Porque a gente sabe que a rotina do atleta é muito puxada, né? Então tem treinos toda hora, né? Então é uma dedicação bem alta, né? Como que tu acha que tu conseguiu trazer isso pro teu dia a dia, né? Pra tua parte profissional mesmo, né? Eu acho que o esporte é fundamental em qualquer carreira, até para o desenvolvimento e formação da criança, do jovem, né? Tem toda a questão de dedicação, da meritocracia, né? De tu te esforçar e o resultado depender de ti, né? Sim. O trabalho em equipe também, né? E por ser capitão do time, então tu já tem que lidar com colegas de trabalho, Sim, vamos dizer assim, né? Tu Todo era mundo, capitão do time. sim, e em Que busca legal. de um mesmo objetivo, assim, né? A dedicação e eu acho que até um pouco da visão de dono, né? Querer que aquilo dê certo, né? Então, se o treinador mandava fazer 500 manchetes na parede, iam sair pelo menos 500 manchetes na parede. Então, Questão de comprometimento. comprometimento, né? E até porque depois que eu terminei meus estudos no Liberato, entrei no mercado de trabalho, meu primeiro passo para fazer uma faculdade foi através de um Bolsa Atleta pela Fevale, né? Eles tinham, acho que ainda tem hoje, na verdade, um programa De incentivo. de incentivo. Eu fiz uma peneira, já estava há uns 7 anos sem jogar vôlei, mas consegui ingressar aí por intermédio do esporte também, né? Legal. E aí, posteriormente, ganhei uma bolsa integral na Uber e acabei concluindo o curso lá. Pô, muito legal, muito legal. O esporte realmente, dentre outros tantos benefícios, né, ele é fantástico nesses pontos aí que tu comentou, né. Então, falando um pouquinho de faculdade, né, quando tu ingressou lá, né, tu acredita, assim, que o curso técnico, né, ele te deu uma boa base para a faculdade, assim, quais que são as vantagens que tu conseguiu, talvez, aproveitar um pouquinho melhor as cadeiras da faculdade por já ter essa base técnica do curso técnico? Sim, inclusive aqui na região é comum que os professores da Liberato em si deem aulas também em cursos das faculdades aqui da região, né? Sim. Então tu já tem uma base técnica muito interessante para ingressar no curso, né? E aí, como eu também trabalhei em nível técnico, assim, né, no início da minha carreira, também já tive alguns desafios, né? Algumas questões que eu fui podendo aprimorar, explorar mais na faculdade. E eu acho que principalmente já ter ingressado no mercado de trabalho assim numa área que era do meu interesse, né? Sim. Talvez tu demora talvez um pouquinho para iniciar um curso de graduação, às vezes o pessoal leva 7 anos ali para concluir, já está com uma idade um pouco mais avançada ali quando termina e aí ter que iniciar num novo mercado ou se desligar de uma profissão que não está exatamente na área, pode ser um transtorno, assim. E eu acho que as coisas andam juntas muito bem, né? Ter essa base do chão de fábrica também para depois estar desenvolvendo projetos ajuda muito, né? E acho que é nesse sentido, né? Eu acho que agora tu citou uma coisa que eu ia te perguntar logo em seguida, que tu comentou sobre o chão de fábrica. O que essa experiência, né, de trabalhar numa empresa, no chão de fábrica mesmo, principalmente logo no início da carreira, né, que tu vai mais para essas áreas, assim, de colocar a mão na massa mesmo, né? O que isso ensina que a faculdade não ensina? Bom, quando eu saí do Liberato, eu fiz um estágio e meio que caí de paraquedas na empresa, né? Na época era para fazer uma usinagem CNC como operador de máquina, e o responsável tinha entrado de férias e eles simplesmente pegaram eu cru do Liberato e largaram na frente de 2 máquinas e tem que produzir essas peças aqui, né? Hoje isso é meio inconcebível, né? Tem todo um planejamento para receber os novos integrantes, né? Mas a gente teve muitas trocas, assim, aprendi muito com a equipe, né? E também demonstrei interesse, né? Apesar de começar com a operação, logo fiz amizade com quem eram os programadores CNCs daquela empresa e quem fazia projetos, né? Já consegui baixar os softwares aí que a gente usava e fui me especializando naquilo e 2 meses depois que eu entrei como efetivo nessa empresa, eu já recebi propostas de trabalhar com programação CNC e projetos, então rapidamente eu já me desloquei um pouco daquela área, mas fiquei muitos anos ainda programando centros de usinagem, essa coisa do tipo, né, e toda essa base de processos de manufatura é essencial para quem trabalha com projetos, né, porque independente do item que tu for, ou do componente ou produto que tu for projetar, de alguma forma isso tem que ser manufaturado, e aí o teu design é ajustado para o processo de manufatura, a seleção correta do processo mais adequado, traz ganhos e resultados para o produto final. Legal.
E puxando então esse gancho, né, de quem está iniciando no mercado de trabalho, ali, né, a gente sabe que o pessoal é muito jovem, está iniciando no primeiro emprego, está iniciando num estágio, assim, né, e muitas vezes o pessoal se sente, às vezes, inseguro ali, né, estou no meu primeiro emprego aqui, eu não quero errar, eu não quero, daqui a pouco, fazer uma pergunta boba ali pro meu gestor, pro meu colega de trabalho, né, qual o conselho que tu daria, assim, para quem está começando e está com essa certa insegurança, assim, como que a pessoa poderia se desenvolver, ou como que ela poderia chegar daqui a pouco num colega de trabalho, né, e pedir um suporte ali para conseguir evoluir na carreira, né? Isso é bem comum e trivial ali, né? Na empresa a gente sempre busca dar um suporte além do mínimo ali para fazer a adaptação, né? Normalmente eu faço uma sugestão de material técnico, de livros, compartilho esse tipo de material, né? A gente fica... quando entra um estagiário, tem um padrinho ali que está sempre do lado legal. dele, né? Então vai ajudando a contribuir, né, nessa caminhada, né? Sim. E a empresa já tem uma estrutura boa ali de um plano de carreira, né? Ele já consegue bastante, né, visualizar onde ele quer chegar e o que ele tem que fazer para chegar ali, né? É meio natural, assim, que no projeto tem um pouco de insegurança no início, né? Claro. Mas a princípio tu vai aprendendo ali questões de desenho técnico, né? Depois tu vai progredir para um projetista, júnior, pleno e sênior, e depois um especialista ou coisa do tipo. E ao longo vai trocando ideias também. Uma dica é ouvir também os operadores, né? Sair do escritório, ir no chão de fábrica. Uma coisa que eu faço muito é visitar fornecedores, né? Então, quando eu entrei na Coester ali, eu não tinha muita experiência, por exemplo, com itens fundidos e alguns processos como microfusão. Então, dediquei boa parte do tempo em estar nesses fornecedores, entender sobre o processo, né? Para replicar as boas práticas de projeto e otimizar as peças em função do processo fabril. Sim, realmente mergulhar no processo ali, né? Entender como ele funciona de fato. E tu tinha, tipo assim, uma pessoa que era a tua referência, porque tu comentou que depois foi acompanhado por alguém. Como é que foi, assim? Tipo, tinha uma pessoa que te auxiliava, que tu pensava, cara, quando eu ficar mais velho, eu quero ser que nem esse cara. Na Coester, sim, foi onde eu tive mais esse exemplo, assim, né? Na outra empresa, era uma empresa muito pequena, então era o único ali com um nível mais técnico, cursando engenharia, né? E até por uma equipe muito compacta, a gente tinha que correr muito atrás e aprender as coisas sozinho, né? Sim. Eu era aquele funcionário que batia o escanteio e corria para cabecear. Então a gente fazia o atendimento ao cliente, né? Legal. Fazia o levantamento de campo, depois desenvolvia o orçamento do produto, projetava, detalhava os desenhos e ainda programava o CNC e distribuía as tarefas. Então fazia tudo ali, né? Eu estava muito ocupado e eram produtos assim muito personalizados, específicos, né? Então às vezes não conseguia se aprofundar tanto na pesquisa e desenvolvimento em si, né? Otimizar a fundo os itens, e hoje já é uma realidade diferente, né? Que a gente já tem essa liberdade ali pela empresa e a confiança dos gestores para poder se aprofundar e buscar resultados ainda melhores, né? Sim. Esse é um ponto bem importante que tu levantou, né? Da pessoa realmente correr atrás do conhecimento, né? De se interessar, de ser proativo, ver que tu vai lidar com aquele software, talvez tu baixar ele, talvez estudar um pouquinho enquanto tá em casa, né? De tu querer procurar realmente aprender um pouco mais, né? Não fazer sempre só o mínimo, né? Então eu acredito que isso aí alavanca muito as pessoas, principalmente no início da carreira, né? Tu ir atrás, tu ter essa proatividade de querer aprender mesmo. Exatamente. E hoje é mais simplificado, assim, correr atrás desse material, porque tem o YouTube ali, que tu vai usar um software que é mais comercializado, um SolidWorks, o Autodesk Inventor, ali um CAD já bem difundido, tu vai encontrar muito material, tanto em vídeos como em fóruns, como a própria corrida de aprendizado que o software te dá, né? Ou pode ter um acesso a uma versão estudante ou uma versão de demonstração. A impressão 3D hoje também está muito acessível, né? Então são coisas que tu consegue correr atrás. O próprio ChatGPT, né, pode te direcionar ali para algum estudo, né? Claro que sempre vai ter que ter teu viés crítico de analisar aquilo, como qualquer outra fonte de informação, né? Eu acho que o engenheiro tem que ser sempre muito crítico, assim, analítico nesse recebimento de dados, né? Então, desde a graduação lá, mesmo que o professor estava passando uma coisa no quadro, eu estava acompanhando aquele cálculo e vendo se fazia sentido, e se não fizesse, eu fazia uma nota ali, um questionamento, e às vezes realmente até o professor pode estar errando no momento, e a maioria do pessoal só copia cegamente sem estar realmente prestando atenção naquilo, né? E a ferramenta do ChatGPT ou uma análise de elementos finitos também, ela vai te dar um resultado sempre
como uma calculadora, né? Mas tu tem que estar Exato. com a certeza que o input foi dado de forma correta e que aquele resultado faz sentido. Isso é um ponto bem importante, né? Hoje com a IA, né, a gente tem um acesso muito fácil à informação, né? Mas assim, e eu gostaria que tu comentasse um pouco disso aí, né? O quão importante é a gente ter essa base científica, né? Para entender se aquela resposta ali faz sentido, né? Porque a IA, ela vai te responder alguma coisa, né? Assim como um software de simulação. Sim. Vai jogar alguns dados de input e ele vai te trazer um resultado, mas aquilo faz sentido de acordo com o problema que tu tem, né? O quanto que ainda a gente precisa, né, das pessoas realmente analisando, sendo críticas por trás de um processo, né, por trás de uma análise, né? Não só apenas aceitar o que a IA ou que algum software te traz de resposta, Total. né? E às vezes a pessoa acha que vai perder o emprego dela. Não, calma lá, né? Não é bem assim. Eu vejo assim como com a calculadora, né? A inteligência artificial e o software de análise de elementos finitos ou de simulação, o próprio CAD, né? Pô, antes o pessoal desenhava na mão. Aquele pessoal só perdeu o emprego? Não, né? Exato. Ele só foi direcionado para uma outra área e agora tem recursos para fazer um trabalho ainda melhor. Então tu tem que ser crítico. A calculadora também vai te dar um resultado ali, a menos que tu mande dividir por zero ou faça coisa do tipo, ela vai te dar um resultado. Tu tem que avaliar aquilo, né? E na inteligência artificial tu pode ir direcionando a tua resposta, se tu fazer prompts mais assertivos ali, direcionando o caminho, mandando te referenciar por alguma norma que tu já tenha, ou um livro técnico, né? E depois fazendo um filtro do que realmente está te agregando valor ou não. Sim. Mas na maioria dos casos, às vezes, a dificuldade maior é de capturar todas as condições de contorno do projeto, né? Quais os esforços que estão sendo empregados no componente ou no produto, qual a física que está envolvida, né? E como tu vai trazer essa realidade para o mundo da simulação. É o input que fala de fato que tu vai dar, né? Como que tu vai trabalhar nesse prompt aí. Senão a a análise de elementos vai te dar uma figura bonita e colorida lá, mas tu tem que ter a ciência por trás e considerar quais equações fazem sentido, tá ali, quais físicas e se aquele resultado realmente faz sentido. Claro que tem técnicas para te poder validar isso, né? Sim. Antes de ir para um ensaio em bancada. Mas eu acho que é nesse sentido assim, que a gente deve se posicionar em relação a esse tema. E tu tem bastante experiência, né, na área de projetos. Se tu pudesse dar um conselho para alguém que está se interessando por essa área, tu diria para começar por onde? Entender mais de software, mais de cálculo? Vai depender bastante um pouco da área da engenharia que tu vai atuar, né? Mas falando propriamente de projetos, às vezes os estagiários ou quem está iniciando o curso vem buscar a gente, né? E aí, vou matricular em desenho técnico, em SolidWorks, qual mais eu posso ir, né? Isso. Eu acho que alguns pontos são fundamentais ali para te ter um projeto bem desenvolvido. Obviamente a questão estrutural, de resistência dos materiais, né? Não tem como tu querer passar para uma análise de elementos finitos se tu não tiver a base ali, né? É uma caminhada e não dá para pular muitas etapas. Mas a questão dos materiais é importante em qualquer projeto, né? Tu vai ter que em algum momento fazer a seleção do material e tu pode ter resultados incríveis com outras seleções de matérias-primas, outros formatos ou outros processos de fabricação, né? E isso é uma coisa que vem atualizando muito com a tecnologia, né? A base do cálculo vai se manter a mesma, a física é a mesma, mas a questão de possibilidades de manufatura e novos materiais, tu tem que estar sempre te atualizando, né? Acho que isso é uma dica importante também, tá? Aquela sede de aprendizado, né? Não fazer só o básico e, a minha empresa entrega esse produto há 20 anos, está funcionando, então beleza. Cara, em 20 anos muita coisa mudou. Às vezes até o teu próprio número de vendas de equipamentos. Bom, então 10 anos atrás eu vendia 20 equipamentos por mês, então me encaixava nesses processos de fabricação. Agora com volume maior surgem novas possibilidades, outras portas, né? Novas necessidades. E aí tu faz um investimento num ferramental, troca um processo de manufatura e tu tem ganhos estratosféricos às vezes, mantendo a qualidade ou melhorando ainda a qualidade de um produto que já está consagrado no mercado. Né? Que é muito... Um produto que está mal dimensionado e subdimensionado, ele não se perpetua no mercado. Ele logo vai quebrar, dar problema e alguém vai fazer alguma ação. Muito mais caro do que outros dentro do mercado. Mas o produto superdimensionado, por vezes, ele acaba se mantendo no mercado, né? E aí tu tem que ter um olhar crítico, analítico e ver aquela possibilidade de otimização, né? E aí tu tem as oportunidades grandes de otimizar custos e encontrar resultados interessantes para a empresa. Legal. E até
sobre esse assunto, né? Acho que é muito legal a gente falar sobre testes mecânicos, né? Então a gente hoje tem muito essa questão da impressão 3D, né? Eu acho que isso também facilita muito hoje, né? Antes, quando tu vai querer, vamos supor, projetar ou realmente fabricar uma peça, né? Tu teria que usinar, às vezes um processo de usinagem um pouco mais complexo, né? Hoje tu pode imprimir um protótipo em 3D e talvez já conseguir fazer alguns testes, né? Sim, Então, principalmente testes de encaixe, de simulações de montagem, de desmontagem, né? Ter aquilo palpável na mão é diferente. Por mais experiência que tu tenha num software de desenho, num CAD, num SolidWorks, ter aquilo fisicamente abre algumas chavinhas ali que tu consegue ter sempre algum pontinho para melhorar, alguma questão do tipo. E também tem várias tecnologias de impressão que se aplicam não só de prototipagem, mas como produto final, né? Hoje na empresa a gente tem o FDM, que é o mais comum, que o pessoal tem em casa ali, que é um filamento que vai depositando um polímero ali, como normalmente um PLA, né? E com isso aí tu já consegue imprimir a cara do produto, fazer alguns testes, mas também às vezes tu consegue fazer um modelo de fundição ali, se tu botar um design adequado e considerar ali as questões da dilatação, e tu pode ir num parceiro e tirar uma amostra metálica a partir daquele teu molde de polímero, né? Se tu for fazer uma fundição em areia ou uma cura frio que não tem uma compactação muito forte, ou até mesmo selecionar outros processos de impressão 3D, né? Tem impressão em resina, que ela é sensível à luz UV, né? Então tem outras características já. Sim. Tem impressão metálica, né, em pó, então tem impressão em alumínio, em inox, que funcionam como peças finais já. Às vezes tu tá desenvolvendo um produto e tu quer testar numa bancada e para desenvolver aquele item usinado ou coisa do tipo vai levar 30 dias. E aí tu tem parceiros que te entregam isso em 48, 72 horas, tu consegue validar aquilo em bancada, então... Uma diferença absurda. É excelente ter esse recurso, né? E também tem casos que a gente vai fazer um investimento alto no ferramental, 300 mil, $500 mil em uma ferramenta de injeção, uma coisa do tipo. Tu consegue validar aquela estrutura, aquele componente antes de dar esse passo grande ali e ter mais assertividade, né? Consegue ser muito mais eficiente nessa parte, né? Correr menos riscos, né? Correr menos riscos, Erra pequeno e corrige rápido. E aí, como a impressão está sempre ali disponível, tu pode explorar isso bastante, né? E vai otimizando cada vez mais o teu equipamento. Falando sobre essa parte de projetos ainda, como tu teve essa experiência de usinagem, né, de chão de fábrica, por vezes até de manutenção, de substituição de algum componente, né? O quão importante tu acha que isso é para quem está projetando algo, né? Porque muitas vezes o engenheiro ele sai ali da faculdade, né? Às vezes até o próprio técnico, né? E ele vai direto para a parte de projeto. Ele não passa assim por fazer uma manutenção, fazer uma substituição de um componente, né? Acessar um local, né? E ele já sai projetando, né? E o quão importante tu acha que é já ter tido essa experiência ali, né? Do chão de fábrica, para depois projetar, para não cometer alguns erros aí que o pessoal às vezes acaba cometendo por não ter tido essa experiência inicial, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais que eu tive no projeto é ter um domínio muito grande sobre a usinagem, né? Centro de usinagem e torneamento, esses processos mais básicos, né? O pessoal tem muita dificuldade, além do desenho técnico, no momento de fazer as tolerâncias, né? Tanto as tolerâncias dimensionais como geométricas, né? Até boa parte dos profissionais nem sabem o que são tolerâncias geométricas, né? Que garantem a forma do produto, não só a medida. E claro, né, cada processo de fabricação tem as suas nuances ali, tem os recursos que tu pode explorar e as suas limitações. Então, se tu vai tolerar um desenho com uma medida muito restrita e ela não precisa ser daquela forma, ela vai gerar um custo muito alto, sem necessidade, e às vezes nem vai funcionar tão bem quanto deveria, às vezes a folga é necessária em N situações. Também tu vai, além de baixar o custo, vai ter menos retrabalhos e não conformidades durante a tua fabricação, e eventualmente pode pular etapas de usinagem, fazer de uma outra forma, né? Às vezes o pessoal que não tem muita experiência acaba botando coisas que são possíveis até de fazer, mas muito trabalhosas. Então entender... um processo bem mais complexo do que deveria, né? Entender o contexto, né? E acho que eu já vi também empresas que tem um desenhista lá que faz só a tolerância dimensional. Eu acho meio estranho assim, tu ter essa responsabilidade de fazer esse trabalho sem conhecer o equipamento em si, né? Tu tem que conhecer a função, a aplicação daqueles elementos, as peças adjacentes para trabalhar esse jogo de tolerância, né?
Se tu vai ter uma folga de 1/10 na interface, tu não precisa botar uma tolerância H7 numa peça e deixar todo o décimo de folga na outra, né? Então, bom, é mais fácil eu tornear um eixo mais preciso, vai ser mais fácil de inspecionar. Talvez no furo eu jogo um pouco mais a folga, ou equalizo esse tipo de folga. Legal. Aí... Eu acho que essa visão completa do processo facilita muito, né? Pra trabalhar. E tu consegue ter argumentos técnicos, né? Isso, até para fazer essa troca com suprimentos, com qualidade, né? Às vezes tem muitos itens que são feitos por parceiros, né? Fornecedores externos. Então, bom, olha só, a gente modificou isso aqui, a peça reduziu 30% da massa, reduziu esse volume de usinagem, que eu espero que tenha uma redução. E a gente vai fazendo essa troca junto com a equipe de suprimentos ali, vem chegando em bons números aí. Legal. E falando bastante assim de projeto, tem algum projeto teu que tu gostaria de compartilhar? Alguns dos, né? Acho que um projeto que foi a virada de chave, quando eu estava muito envolvido assim, com usinagem ainda, né? Estava cursando a engenharia, mas já estava, o produto assim não era tão complexo, eu já estava quase entrando numa zona de conforto, né? E aí bateu na nossa porta lá um holandês falando inglês e ninguém entendia nada, aí eu, por um acaso, lá fui atender ele, né? E aí a gente pegou algumas demandas, ele tinha uma fábrica de bolachas holandesas tradicionais. E aí a gente foi fazendo uma outra pecinha, depois acabou fugindo muito do escopo do que era o trabalho da empresa que eu atuava, né? Claro. E aí em algum momento ele entrou em contato, olha só, eu gostei do teu trabalho, né? Que se tu tem interesse em fazer um projeto adicional, alguma coisa. E aí eu fui conhecer a proposta dele e fui para casa meio sem dormir, né? Porque o que ele queria era basicamente construir toda a planta fabril de uma nova fábrica. E era um equipamento enorme, assim. Era sei lá, a planta era gigantesca, né? Então eu fui lá conhecer, assim, meio sem saber o que me esperava, né? E ali foi uma oportunidade que deu uma virada de chave na minha vida, né? Que eu saí desse primeiro momento, não tinha como perder essa oportunidade. Era uma coisa totalmente fora do meu escopo, né? Tem toda a questão das normas de alimentação, cuidados que tu tem que ter. Tinham muitos itens pneumáticos, automação, motorredutores. Era uma planta totalmente automatizada, né? Uma coisa que fugia do meu dia a dia. Mas eu já estava bem avançado no curso de engenharia, já tinha a confiança necessária e eu sabia que eu tinha condições de correr atrás e aprender o que me faltava para entregar aquilo. Então, tu não era formado ainda, então? Não, ainda não. Nossa. Estava bem no finalzinho do curso, mas o cara confiou em mim, né? Confiança bem grande pelo valor de investimento que ele botou sobre minha responsabilidade, né? Foi o maior projeto assim até então que eu tinha feito. A ideia inicial era de construir uma fábrica nos Estados Unidos, né? Daí no meio do caminho aconteceu a pandemia, a gente mudou um pouco a rota e acabou inaugurando em São Paulo, né? E a fábrica hoje tá super bem, mas eu fiquei uns 2 anos envolvido praticamente exclusivamente nesse projeto. Fez toda a parte mecânica, talvez milhares de peças ali. Praticamente sozinho, assim, né? Estava à frente da parte mecânica e deu uma virada de chave que acabei trabalhando direto para quem eu fazia o freelance e a empresa que eu trabalhava acabei dando uma consultoria, fazendo um freelance deles, né? Continuei com eles ali por um bom tempo, só que como era um projeto muito específico, enfim, depois que eu concluí o projeto é difícil de replicar isso em alguma outra situação. E até uma coisa que eu podia ter melhorado, ter desenvolvido mais a questão comercial, ter buscado outras áreas, fiquei muito focado naquilo, né? E aí também não queria concorrer com a minha antiga empresa e vender projetos que fossem do mesmo nicho, então em algum momento acabei buscando outras oportunidades, assim, para não queimar aquela gordurinha que eu consegui criar com esses ganhos ali. Pô, mas que legal, cara. Um baita de um desafio, mas ao mesmo tempo uma baita de uma oportunidade, né? De crescimento profissional, de desenvolvimento, né? Que nem tu falou, tu teve que buscar novos conhecimentos de uma área que tu não conhecia, né? Então isso vai muito de acordo com aquilo que a gente falou no início, né? Da pessoa realmente estar disposta a ir atrás, procurar coisas novas, né? Sair um pouquinho da... que a gente chama hoje em dia, né, de zona de conforto, né? A gente tá confortável fazendo uma coisa, mas, pô, surge uma oportunidade legal, vou abraçar, vou aceitar, né? Vou ir pra frente. Assim foi comigo também aqui na empresa, né? Então, quando eu tive a oportunidade de assumir essa vaga de gestão, na hora foi mais ou menos que nem a tua reação, assim, tipo, cara, será que eu vou, né? Será que vai dar certo? Mas eu acho que é isso, a gente tem que
tá preparado para assumir novos desafios, porque senão a gente não evolui, né? Senão a gente vai ficar sempre Às vezes o cara só quer estacionado. alguém que tá disposto a fazer, né? Às vezes Exatamente. isso falta, né, no mercado. A pessoa que tá disposta a fazer algo, né? Tem que ter um pouquinho de coragem e confiança também para abraçar um desafio, né? Mas se dedicar, com certeza, sempre traz resultados, né? Com certeza. E esse desafio eu acabei aprendendo várias coisas ali, né? Fui atrás de elementos de máquinas comerciais, era um projeto bem diferente do que eu atuo hoje, né? Hoje eu tenho muito tempo de pesquisa e vou fazer um produto em série que vai ter um volume considerável de vendas, né? Sim. E aquilo era um produto extremamente específico, não dava exatamente para testar antes, né? Não podia fazer um equipamento enorme lá, vamos ver se vai dar certo. Não, tem que sair certo na primeira vez, tem que nascer certo, né? Sim. E com isso a gente vai aprendendo até uma dica ali que a gente comentou de brincar de Lego, né? Um dos componentes que eu mais usei nesse projeto foram componentes da Igos, que são buchas poliméricas, assim, né? Autolubrificantes, então é uma dica interessante aí quem está nos ouvindo aí, pesquisar um pouquinho sobre. Pô, legal. Eles, há poucos anos atrás, ultrapassaram a Lego e são os maiores fabricantes de peças plásticas do mundo, né? Olha só. Então, pra tu ver o poder que os caras têm, né? Eles têm toda uma patente de matérias-primas ali. Sim, E às vezes tu consegue substituir uma bucha que tu tá fazendo especial ali, até mesmo de aço, de bronze, de latão. E tu consegue achar um item comercial e reduzir teu custo e ter um resultado legal. Sim, eu sei que nas plantadeiras da John Deere eles usam também essas buchas lá. Então eles substituíram justamente a bucha metálica por uma dessas autolubrificantes. É muito legal. Fica a dica aí, então, galera. O pessoal que se interessar aí, né? Legal. Então, falando agora um pouquinho da Quaester, né? Como é que surgiu essa oportunidade de tu entrar lá, né? De tu ingressar na Quaester? Como foi assim, vou trocar de área agora um pouquinho, né? Vou para uma empresa maior. Como que foi essa virada aí? Bom, eu tinha concluído meus projetos lá com essa fábrica de alimentos ali, né? Tirei umas férias também, né? Depois de enlouquecer com o projeto. Não deu pra fazer um ano sabático, mas foi quase lá, né? E aí, depois eu conversei bastante em casa com a minha esposa, né? Queria voltar pro mercado de trabalho, queria um desafio novo, queria um desafio maior, assim, né? E aí, nas minhas pesquisas, surgiu a Quaester, né? Que é uma empresa aqui da região, né? Tem um marketing muito voltado também para a questão do aeromóvel ali, do Aeron, né? Que é uma tecnologia nacional ali, aquilo acabou me chamando a atenção. E rapidamente tive a oportunidade de fazer uma entrevista e acabei ingressando na empresa. Felizmente ali, muito bem recebido. O pessoal logo de cara teve muita confiança assim no meu trabalho, me deu liberdade de explorar as ideias que eu trouxe das minhas experiências ali para aplicar, né? Então tá sendo um desafio bem legal já. E tu tá há quanto tempo já na Quaester? Quase 3 anos lá. Hoje eu estou como especialista em projetos mecânicos sênior, ali atuando mais na parte de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, né? Claro, inicialmente a gente fez toda uma questão de adaptação para entender qual era o produto realmente da que a empresa faz, né? Quais são as funções do equipamento, atacando primeiro pontos de melhoria, assim, né? Criando uma bagagem de conhecimento de produto, do que precisa entregar, o que é valor para o cliente, quais são as normas, tudo mais, para aí sim vir preparando para poder desenvolver esses novos produtos e equipamentos. Se fosse explicar aí para quem está nos vendo, quem está nos escutando aí, né? Falar um pouquinho sobre a Quaester, né? O que a Quaester faz, assim, quais que são os segmentos que a Quaester atua, quais que são então esses principais produtos aí para o pessoal poder conhecer um pouquinho melhor. Bom, a Quaester fica sediada aqui em São Leopoldo, né? Uma empresa já de longa data, tem 65 anos de história, né? Ela foi fundada pelo senhor Oscar Quaester, já falecido, infelizmente, mas ele deixou um legado muito grande ali de inovação, tecnologia, né? Ele foi o cara por trás da tecnologia do aeromóvel, da Aeron, né? Que, para quem não conhece, a gente tem aqui uma unidade em Porto Alegre, também está fazendo o lançamento em Guarulhos ali, né? Do aeroporto, né? Então ele é um sistema de transporte com propulsão pneumática. Ele é sobre trilhos, mas ele tem uma propulsão a ar ali, né? E tem uma série de benefícios ali do sistema em si, né? Tanto a questão de segurança, né? Como tu tem
uma bolsa de ar ali que vai quase que um barco à vela, só que no caso é um trem, né? Barco à vela invertido, com a vela pra Se baixo, eventualmente tu tiver uma falha nos trilhos, que obviamente não tem por uma série de normas, mas quando dois carros vão em sentido oposto, aquela própria câmara de ar faz um freio pneumático automático, então ele é um meio de transporte ultra seguro, assim, né? E também, em paralelo, a Aeron, que é um braço do grupo Coester, né, que é voltado para essa área, eles também desenvolvem outros projetos, como o MagLev, né, que é por levitação magnética, né, com empresas parceiras ali. Então, é uma área de tecnologia que tem bastante fomentação, né. E eu, por outro lado, trabalho no grupo da Coester Automação, né. O nosso cargo-chefe ali, os nossos produtos são atuadores elétricos inteligentes, né, e nas áreas mais diversas assim que a gente pode ter aplicação, muito de saneamento, né, petróleo, gás, mineração, área de celulose, e o equipamento que ele basicamente faz é normalmente o controle de válvulas, não só válvulas, mas muitas vezes válvulas, né, e ele basicamente é um motor elétrico ali, tem toda uma questão de transmissão mecânica, equivalente a uma caixa de câmbio de um carro, vamos dizer assim, fazer uma analogia. E ele é inteligente porque ele tem uma série de sensores e condições de monitoramento. Então ele tem uma célula de carga dedicada, que é tecnologia nossa também. Tem toda uma eletrônica embarcada que também é desenvolvida dentro da Coester, né? Então tem toda a questão de sensoriamento, sensores de posição, sensores de temperatura, de várias coisas. E tem também a interface de acionamento do usuário, né? Com protocolos de rede de comunicação ali, diversos formatos de Ethernet, Profibus, Profinet, vários protocolos de rede que tu pode estar fazendo essa automação na planta fabril, né? Conversando com outros equipamentos, lendo outros sensores que estão na planta, né? A Coester também tem uma questão de suporte e implementação disso, então ela faz toda essa questão de automação da tua planta em função disso, né? Legal, então além de desenvolver os produtos, vocês também fazem a implementação, né? Vocês isso, e o suporte. De instalação e o suporte posterior. Correto, também a gente tem equipes autorizadas de suporte também. E a gente tem uma classe de produto que é para áreas classificadas, né? Como a Petrobras, ou petrolíferas, ou refinarias, né? Então ele tem uma série de exigências bem restritas, normativas bem pesadas. Sim. São equipamentos que passam por ensaios rigorosos ali, né? Para serem implementados no mercado, e tem todo o produto atuador que sai da Coester, ele é testado em bancada antes de chegar no cliente, né? E além disso a gente tem outros acessórios, que também redutores mecânicos, né? Que é puramente mecânico, só para ampliar a capacidade de torque dos equipamentos em si, né? Mas o carro-chefe mesmo fica por conta dos atuadores. E como especialista em projeto mecânico, o que cai assim na tua mesa? Quais demandas? Agora que eu tô como sênior ali, normalmente as mais pesadas. As bombas. Mas a engenharia, assim, eu posso dizer que ela tem como cliente todos os outros setores da empresa, né? Então, te busca atender ali os inputs e os desejos da equipe comercial, né, que está sempre perto do cliente ali, vendo o que é valor para o cliente, o que ele busca de um produto, né, vai fazendo essa troca de informações ali, ajudando a criar um escopo de projeto, né, claro, com todo o direcionamento, né, mas a gente tem que atender a questão da montagem, né, fazer um produto que seja simples de montar, que seja rápido e fácil também de fazer a manutenção, não só ser rápido para sair da planta, mas eventualmente numa questão de suporte, ter um acesso fácil, simples, com um plano de manutenção bem detalhado, que seja fácil manufatura e otimizar os processos de manufatura, então tanto da usinagem interna, que a gente tem uma célula de usinagem própria, mas também nos parceiros ali para sempre entregar questão de qualidade junto e sempre, claro, querendo entregar num custo justo, né? Sim, total. E falando do dia a dia, assim, então, tu principalmente, né? Tu lida mais com projetos novos ou com atualizações de projetos que já existem? Como que funciona essa dinâmica, assim? Eu estou mais direcionado para novos projetos, né? No início ali que eu entrei na empresa, como eu comentei, teve um projeto novo e tal, mas ficava bastante envolvido em otimizações, fazer melhorias, atacar alguns pontos ali que a gente precisava trabalhar nos produtos, né? E agora já estou um pouco mais direcionado para
nova linha, assim, para nova família de produtos ali, Legal. tirando um pouco o pé da coisa que já está em linha, né? Uhum. Porque além do desafio técnico, tem toda a questão de compatibilidade. Às vezes tu tem ideias boas ali para resolver, só que tu tem que manter compatibilidade de peças ali. Às vezes o transtorno para modificar um item é muito grande, apesar do benefício. Então, Sim, tem todo um contexto, contexto, né, né, que tu tem que respeitar. E aí, partindo para um novo produto, tu pode ter uma liberdade de arquitetura, de conceito mecânico, e pode extrapolar ali na criatividade, ser um pouco mais criativo, né? ser um pouco mais arrojado ali, propor Legal. coisas novas. E vocês ali da engenharia, como que vocês interagem hoje com os outros setores, comercial, assistência técnica? Eu participo também em questões de campo, às vezes, com o cliente, né? Busco... No primeiro momento eu estava muito envolvido com a questão da qualidade e fornecedores, então eu busquei estar em campo, assim, conhecendo os processos, entendendo melhor sobre eles, onde eu poderia empregar cada um deles. Eventualmente a gente tenta arriscar e buscar projetos que não se encaixam naquele momento para a empresa, mas sempre é bom ter aquilo em mente e no futuro tu pode usufruir daquilo, né? Sim. Por exemplo, eu lembro que quando eu fiz a faculdade ali, me chamou a atenção na questão da conformação mecânica, né? Que eu tive uma aula na Ubra lá com o professor. A gente, em algum momento a Ubra tinha uma célula de manufatura de sinterização, né? Então, eu achei aquilo interessante, mas na minha realidade, na antiga empresa, aquilo não cabia, não se aplicava. Mas quando eu botei o pé na Coaster, eu bati o olho em alguns componentes e percebi aquela oportunidade, né? Pelo simples fato de ter ido naquela aula, naquele dia, de ter prestado atenção no conteúdo, né? Já peguei o telefone, entrei em contato com o professor. E aí, tô com essa oportunidade aqui, tem alguma empresa na região que tu me indica que faz esse tipo de trabalho? Ele fez algumas sugestões, então a gente foi atrás disso, né? Sim. Inclusive é um projeto que o Grupo Coaster tem ali uma questão de inovação e fomenta projetos de melhores ideias, né? Então os funcionários podem participar numa plataforma exclusiva ali para dando os inputs, né? E eu dei esse input e essa ideia da manufatura por sinterização, que é a metalurgia do pó, né? E, inclusive, esse mês está sendo bastante fomentado esse projeto. A gente teve algumas apresentações hoje aí. E o negócio vai andar para frente. Isso é muito legal porque é bom tanto para a empresa, né, que cresce, que ganha contribuições de quem está realmente no dia a dia trabalhando, né, quanto para os colaboradores, né, que eu imagino que tem alguma premiação, alguma coisa assim que a Coaster dá, né, então incentiva todo mundo a estar engajado na melhoria, né, de trazer novas tecnologias. Isso aí é bom para todos, né? Sim, além do criador da proposta ter um valor financeiro, também quem participa daquela implementação, também os colaboradores também ganham uma parcela daquilo. É um projeto bem legal essa questão da sinterização, né? Um recurso que é bem difundido na Europa, né? E no Brasil ele não é tão comentado, tão difundido assim, né? Mas ele é muito empregado na indústria automotiva. Cerca de 80% dos itens que são feitos por sinterização tem a aplicação automotiva, né? Sim. Dentro disso ali, 3/4 deve ser para questões de peças de motores, a combustão, ou transmissões mecânicas, né? Que aí tem muito a ver com o produto que a gente faz, né? E aí essa foi a abertura, mas complementando a resposta sobre a integração dos outros setores, né? Hoje a gente tem a engenharia de produção numa mesma sala, né? Tempos e métodos. Tem um colega ali que faz a questão dos projetos de adaptação, né? Então quando a gente recebe um pedido, aquela válvula ou aquele equipamento nem sempre está numa norma internacional que a gente vem seguindo, então a gente tem que fazer algum ajuste. Também tem a equipe da eletrônica, né? Então, como a eletrônica é toda desenvolvida pela Coaster, né? A gente faz essa troca diariamente ali. A gente tem recursos do SolidWorks também que integram a parte de eletrônica com a mecânica, né? A gente vai fazendo esse trabalho em conjunto também com a produção, vai fazendo design reviews do produto com N equipes diferentes, né? Busca aí no chão da fábrica, pegar a opinião do montador, e aí, cara, tô pensando em fazer isso aqui, o que tu acha? Eles também dão inputs interessantes, né? É uma coisa que eu indico para quem for trabalhar na área, né? Vá no montador, né? Vá no operador. Pô, a gente tem muitos funcionários ali que já tem
por incrível que pareça, 35 ou 40 anos de casa, então Caramba. a experiência que eles têm a gente não tem de vida muitas vezes. Então Exato. o cara fez a vida inteira aquilo ali, ninguém melhor do que ele para ser uma fonte de informação e levar em consideração aquilo, né? Sim, Ele tem experiência, ele sabe o que está dizendo, então se tu levar aquilo e fizer um projeto, uma ação em cima disso, ele também vai se sentir integrado, valorizado e merece ser, né? Perfeito, ele se sente parte do processo, né? É, E como a gente falou, cara, ele tem uma experiência absurda, né? Então ele certamente vai te trazer alguma contribuição importante, né? E tu falou aqui muito hoje sobre normas, né? Tudo envolver muita norma. Acho que certamente durante toda a tua trajetória de experiência profissional, tu em algum momento deve ter recorrido a uma documentação técnica, né? Então, qual que é a importância, assim, de uma documentação técnica para uma empresa, na tua opinião? Eu acho que é fundamental, assim, em diversas áreas, né? Primeiro que se tu tiver bons relatórios de desenvolvimento de produto, mensurar aquilo durante o projeto, aquele conhecimento não vai estar nas pessoas, e sim vai estar num material disponível. Eventualmente, se tu sair da empresa, acontece alguma coisa contigo, alguém consegue entender como é que tu chegou naquele resultado, né? Não só dizendo o caminho que tu tomou, mas também deixando claro os caminhos que tu não tomou e que tu cogitou seguir por uma outra direção e o porquê disso, né? Deixar isso bem claro. Relatórios de revisão de arquivos também, né? O próprio manual, né, do equipamento, que já é uma porta de entrada de recursos depois, num pós-venda, né? Então é muito importante ter no manual ali as informações de manutenção preventiva principalmente, que tu vai fazer uma programação, muitas vezes tem que atuar com o teu cliente final, né, montar em conjunto ali alguma estrutura para que ele possa ter maior confiança na implementação, né, ver qual é o fator de trabalho daquele equipamento, né, ver onde está sendo a aplicação, né. Inclusive, poucos dias atrás eu fiz uma viagem para São Paulo para conhecer uma empresa de petróleo ali, que é a Transpetro, né? Eu visitei 2 unidades lá, Guararema e a Transpetro Rio Pardo, né, para ver na prática assim como está sendo aplicado os nossos produtos, né? Junto com o gerente da qualidade e tudo mais, ali fazer um treinamento com eles, né? E é aquela coisa, né? E nessa de Rio Pardo ela fica no meio da Mata Atlântida, né? Nossa, é uma reserva estadual, né? A gente tem que pegar caminhonetas 4x4 lá deles, andar em 2 horas em estrada de chão, né? Estrada de chão é um eufemismo, era uma trilha mesmo, assim, né? Eu que adoro aquilo, tava feliz demais. Trabalhando se divertindo. E aí, quem imagina, né, que o cara trabalha com projeto, tá no escritório? Não, o cara tá no meio de uma trilha lá. Dá vontade de chorar quando tu via assim, nascente do Tietê, mas tinha que seguir em frente, não, para aí que eu quero fazer uma trilha aí na cachoeira, um pouquinho. Mas isso é legal porque daí tu vê a realidade do teu cliente, vê o que é valor para ele, né? Lá a gente tinha condições de vibrações extremas, então a gente fez uma manipulação na linha ali para entender, né? Tem toda a questão de ressonância também, né? Como a gente pode trazer esses inputs para o nosso projeto, levar isso em consideração também, né? Nada melhor que estar no cliente, né? Entender a realidade, as dificuldades que ele tem, conversar com ele ali presencialmente, né? Isso aí faz entender o que é valor para ele, né? Às vezes a gente quer fazer um produto, essa aqui super ultra, cheio de configurações, o cara quer uma coisa simples, intuitiva, com acesso amigável, que seja prático, fácil, né? Entender no caso ali o que é valor para ele e transferir isso pro produto em si. Sim. E até falando de valor, né, essa questão dos manuais que a gente estava comentando, né, muitas vezes o cliente adquire um produto e ele não tem essa informação disponível, ele não consegue extrair o melhor daquele produto, né. Então ele tem um produto às vezes que é top do mercado, mas se ele não tiver informação de como utilizar, de como fazer a manutenção, ele não vai conseguir ter a performance que deveria, né. Sim. Então é muito importante ele ter essa informação para que ele consiga de fato aproveitar o produto ao máximo, vamos dizer assim. Isso também está muito relacionado com a garantia do produto, né? Com a segurança jurídica da empresa ali em dar a garantia do produto, né? Exato. Isso tem que estar de forma muito clara e acessível essa informação para ele que ele possa planejar as manutenções, saber que item comprar, quando comprar, fazer também uma questão de quadro de diagnóstico, se está tendo alguma anomalia no funcionamento, atacar isso quanto antes, ou ver o que pode ser feito na questão do suporte, né? A gente tem parceiros ali de uma equipe de suporte muito ativa, né? Mas ainda a gente pode explorar ainda mais, né? Com catálogos de produtos digitais, fazer de repente no futuro um e-commerce de peças de reposição, isso está sendo muito oxigenado assim na empresa, né? E
a Zaiten e também a LTK vem em parceria com isso. Com certeza. Estão sendo abordados ali nas nossas reuniões com recorrência. Com certeza. Hoje as peças de reposição, elas representam uma parte muito importante, né? Sim, na Questra a fatia de peças de reposição é uma parcela significativa do nosso faturamento, né? Então a gente tem que dar uma atenção para garantir o bom funcionamento do equipamento, né? E ter uma resposta rápida, né? Para não deixar a linha parada, que é o mais importante, não deixar o cliente na mão. O cliente tendo isso aí de forma acessível, de forma rápida, ele vai se fidelizar na empresa, né? Então tu evita que ele vá no mercado paralelo comprar alguma coisa. Eu não achei o que eu queria lá com o meu fornecedor, eu vou comprar aqui no mercado paralelo. Exatamente. Mesmo, né? Então tu ter essa informação à mão, de forma rápida, né? Tu conseguir dar essa assistência, tu fideliza cada vez mais o cliente. Isso é muito difundido na indústria automotiva, né? Questões de garantia, manutenção preventiva, isso é muito corriqueiro, tá? Totalmente todo mundo. Às vezes na indústria o pessoal acaba deixando um pouco de lado, né? E às vezes tu pode pagar um pênalti aí por essa falha, né? Não deixa de ser uma captação de recursos, né? Um manual bem estruturado, um planejamento bem feito ali. O cara, ele não quer o equipamento parado, então ele vai fazer o que tem que ser feito. E tu pode comprar o melhor carro do mundo. Se tu não trocar o óleo e rodar 100 mil quilômetros, alguma merda vai dar. Exatamente. Então... Isso aí. Tu falou antes ali sobre segurança jurídica, né? Às vezes a empresa, como é que eu posso dizer, ela acaba não levando tão a sério essa questão de documentação, né? Tanto é que muitas vezes o engenheiro acha que não precisa fazer, é tão documentado e tudo mais. Mas isso é uma segurança jurídica para a empresa, para o engenheiro, né? Tá assinando o projeto ali e tal. Então é muito importante isso, né? Essa parte da documentação técnica, às vezes quem trabalha numa parte mais criativa, de desenvolvimento, normalmente não gosta muito de fazer isso, né? Exato. Também não dá para deixar na mão do estagiário ali, porque tu tem que ter todo um embasamento técnico, né? Um material muito importante, é um documento, né? Como a gente falou, ele tem uma garantia jurídica, né? Então tem que a informação tem que estar certa ali, né? Um período de manutenção ele tem que estar correto, porque senão ele pode te dar N problemas, né? Principalmente de garantia, até de segurança, né? Sim. Então o manual ele traz todos os alertas, todas as questões relativas à segurança, que se por um acaso, né, acontece um acidente, a gente nunca quer que aconteça, né? Mas se acontece, a gente tem um manual com base, né, explicando que ele não deveria ter feito, né, tal ação, tu tem uma proteção jurídica com relação a isso, né? Exatamente. Sim, realmente é uma coisa que muita gente acaba deixando de lado e tem um papel fundamental, né? Como qualquer outro documento, um desenho técnico é um documento também. Sim. Não basta tu mandar um modelo 3D e pedir para alguém fabricar aquilo, tem uma série de tolerâncias e exigências e especificações que o cara tem que entregar para te garantir a qualidade, e o manual não deixa de ser uma ferramenta da qualidade, né? Ele vai garantir que o produto percorra toda a sua vida útil entregando a função para a qual ele foi projetado, né? Performance, desempenho e confiabilidade. Sim. Né? Com certeza. Eu acho que o profissional qualificado ele nunca pode olhar só para uma área específica, né? Tipo, às vezes o engenheiro vai ficar só na parte de cálculo, na parte técnica, mas esquece a parte da comunicação. Ou esquece a parte, tipo, de escrever. Às vezes tu recebe um e-mail, o cara não escreveu tudo errado, né? Então não pode tem que focar o mais completo nas áreas para se cada vez mais se melhorar. Sim. Não, legal, Sara, eu acho que isso é um ponto bem importante, né? Que a gente conversou bastante sobre pontos técnicos aqui, né? Engenharia e tudo mais, né? Mas, Thiago, o que assim, né? Olhando além dessa parte técnica, né? O que tu acha que é importante, o que diferencia um engenheiro hoje em dia, né? O que vai fazer ele se destacar no mercado, além, obviamente, da parte técnica, que a gente sabe que é extremamente importante, né? Eu acho que, por vezes, falta a questão comercial da coisa, não exatamente que tu vá vender um produto, mas saber se vender, né? A gente tem vender uma ideia, né? Vender um conceito, às vezes a pessoa já tem uma diretriz mais conservadora, né? Pessoas que têm muito tempo de empresa já têm um direcionamento, uma confiança naquela forma de executar as tarefas, né? Então tu tem que ter um poder de convencimento, né? Claro que a parte técnica ajuda nisso, mas essa questão de saber se vender, saber se posicionar, saber negociar, lidar com pessoas, lidar com clientes, lidar com fornecedores, lidar com colegas. Sim. E, eventualmente, quando tu vai progredindo na carreira e vai lidando com teus funcionários e colaboradores e fazendo a gestão de pessoas, tu passa a não só desenvolver produtos, mas focar em desenvolver pessoas e as capacidades dela. Exato. Então,
às vezes quem vem de exatas tem um pouquinho de dificuldade nessa vezes, questão, né? O cara é muito introvertido e tal. Né? Eu falo por mim, né? Então eu também vim das exatas e sempre foquei muito nisso, né? E hoje aqui na empresa eu lido muito mais com pessoas, com desenvolver pessoas, com liderar a equipe, né? Então, a gente tava falando de conselhos para dar para quem está começando, né? Então que as pessoas elas não só foquem, claro, tem que focar em algo, mas que elas tenham também, né, tentem desenvolver esses soft skills, essas habilidades assim um pouquinho mais humanas, né, que isso ajuda bastante, independente da profissão, né, mas na engenharia, como a gente não tem esse foco, né, é muito legal que a gente preste atenção nisso também na carreira, né. Até quando tu vai entrar numa empresa nova, às vezes já tem um produto, né, tu tem que saber lidar com como propor um ajuste, uma alteração, né? Tem que ter respeito por quem fez aquilo, né, que às vezes aquele produto tá 15 anos no mercado, a realidade era outra, o volume de vendas era outro, as ferramentas que estavam disponíveis era outra, né? O cara às vezes até pode se sentir ofendido, né? Pô, o cara chegou ontem aqui e ele tá querendo propor uma solução inovadora aqui, mas esse meu produto já tá há 20 anos e funciona bem, não né? dá problema, nunca deu problema, sempre fiz assim. Exato. O engenheiro projetista tem às vezes um pouquinho de ciúme, assim, né? Mas o cara tem que ser humilde e aberto e ouvir também, desde do chão de fábrica ali, todos os colaboradores, quem tiver uma opinião, levar em consideração isso, né? E também lidar com respeito com o projeto que já está consagrado ali, que já foi feito, funcionou e atendeu muito bem naquele momento, né? Não, mas às vezes o que te trouxe até aquele patamar de empresa talvez não seja o suficiente para te alçar novos áreas, subir novos degraus e conseguir um novo mercado, um novo destaque, né? Então às vezes tem que saber conciliar e vender essa ideia de inovação, né? Bom, a gente já está se encaminhando para o final do nosso podcast, mas antes eu queria te perguntar qual conselho tu daria, mais um, para o pessoal que está iniciando o estágio, que está iniciando na área de engenharia, ainda está em dúvida, talvez esteja começando um técnico na área, né? Igual a gente começou na Liberato, com certeza foi uma porta de entrada, né? Então o que tu iria dizer para essa pessoa que está nos ouvindo agora? Isso, e pensando também, né, no que a engenharia vai demandar das pessoas nos próximos anos. Então, o que será que o mercado espera, né? A gente tem IA, a gente tem N coisas novas aí, né? O que será que o mercado espera dos engenheiros, né, daqui para frente? Bom, a gente vê uma falta no mercado de interesse, principalmente dos jovens, né, de trabalhar na indústria, né? Mesmo na questão de projetos, na questão administrativa, às vezes é difícil de captar novos talentos, né? Então, se você está fazendo um curso técnico, tu já está na frente aí de boa parte, né? Mesmo que tu não venha trabalhar com aquilo no futuro, aquilo pode quando tu fizer 18 anos, ali terminar, tu já tem um diferencial no mercado, tu pode ingressar naquela área, mesmo que talvez não seja o teu sonho de consumo, mas aquilo pode te propor um salário um pouco melhor. Sim, pode ser até uma porta de entrada de uma empresa grande, né? Às vezes tu entra pela área técnica, mas tu pode se mover dentro daquela empresa, né? Trocar o setor ou eventualmente financiar os teus estudos para a área realmente do teu interesse. Né? Isso. A gente até tem o exemplo da Sara aqui, né? Que entrou na parte técnica e acabou se deslocando para a parte do comercial aqui dentro da empresa. Exatamente. Eu sou mais comunicativa que técnica, então. E para quem está fazendo um curso técnico aí, eu sugiro, meu conselho é que se cadastre aí no site da Coestra Automação. A gente provavelmente vai ter uma rodada de novos estagiários ali em outubro, por aí. Então, a gente tem outras vagas abertas também, para quem quiser dar uma olhadinha no site ali, enviar o seu currículo ali. Provavelmente vai ter uma vaga da mecânica ali para a gente poder trabalhar junto ali no estágio e dar esse pontapé aí no início da carreira profissional. Então tá. Muito obrigada, Thiago, sem palavras, por ter aceitado o nosso convite aí, final do dia, correria. Sim. A gente sabe que a gente está sempre aí lidando com um monte de coisa. E muito obrigada mesmo por ter vindo aqui conversar com nós, compartilhar um pouquinho da tua experiência, a gente fica muito feliz. Sim. E tenho certeza que foi muito proveitoso. Foi muito produtivo. Eu acho que quem se interessa aí por engenharia, quem está começando na carreira e quem quer conhecer um pouquinho mais aí também, né, da Coestra, eu acho que foi uma conversa muito proveitosa e só te agradecer aí pela tua presença, né? Não, eu que agradeço o convite. Foi muito legal estar aqui. Como eu falei, eu sou de exato, eu fico meio nervoso. Normal, né? Mas foi bem gostoso a conversa aqui, muito bem recebido e espero que quem nos ouviu aí consiga tirar um pouquinho de proveito em alguma dica aí, talvez possa
fazer a diferença no dia a dia. Legal. E se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma curiosidade, também pode entrar em contato com a gente, né, Sara? As nossas redes sociais vão estar aparecendo aqui na tela. Então, nos procurem, nos mandem uma mensagem e até o próximo episódio. Com certeza teremos mais convidados. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.